Bem-vindo ao programa Fé e Razão, seu encontro semanal para mergulhar na jornada do conhecimento, explorando espiritualidade, ciência e filosofia. Uma iniciativa do Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE. Boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui novamente, depois dessa semana aí de festas, de carnaval. A gente volta hoje com um tema bastante interessante que eu tenho certeza que vai dar muito pano para manga. A gente vai ter bastante coisa, muitos assuntos interessantes para tratar aqui. Essa noite em especial a gente está com um colega nosso aqui do curso de Filosofia Espírita. Ele fez com a gente a 41ª turma, mas é um estudioso do assunto, também é expositor nas casas espíritas, o Fabiano Abrantes, que vai hoje nos dar o ar aqui da graça, e vai poder abrilhantar com a gente aqui o nosso bate-papo hoje do Fé e Razão. Boa noite, Fabiano, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Eu que agradeço, Carlos, a presença aí. Bom rever os amigos, trocar aí essa informação, esse conhecimento, esse aprendizado que sempre ocorre quando a gente se encontra. Então, é um prazer enorme estar aqui junto com vocês, viu? Prazer é nosso, Fabiano, e que essa seja a primeira de muitas oportunidades aí, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui. Boa noite, Ricardo Melo. Tudo bom com você, Ricardo? Boa noite, Carlos, amigos de bancada, boa noite. Boa noite, amigos aí do chat, do YouTube, que estão nos acompanhando. E realmente o tema de hoje é um tema muito vasto, que a gente vai aqui trocar algumas ideias, mas até tentando responder essa provocação, Deus está morto? Será? E se Deus aí está, como é que é esse Deus? Vamos tentar responder isso. E aí contamos com a participação de vocês aí no chat, para estarem fazendo perguntas, comentários, nos ajudar a enriquecer o encontro dessa noite. Boa noite, Antônio Custódio, o aniversariante da semana. Tudo bom com você, Custódio? Tudo bem, foi sábado, Então, como a gente não sabia, para nós é hoje. Já estou 5 dias mais velho do meu aniversário, então já estou esperando o próximo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira para a gente discutir mais um tema filosófico e a gente aprender um pouquinho mais a partir das nossas discussões. Lembrando que esse programa só é dinâmico ou mais dinâmico quando vocês aí no chat começam a nos provocar ou a provocar todos nós, além da provocação do próprio chat, para que a gente transforme a nossa discussão numa discussão bem mais calorosa. E é isso que a gente busca. Filosofia é provocação. Então provoquem, se autoprovoquem e provoquem as pessoas que estão no entorno. Assim nós vamos aumentando o nosso conhecimento no dia a dia. Sejam todos bem-vindos. Eu vou aproveitar, Custódio, que você é o aniversariante da semana, para que você faça então uma breve preparação para a gente, pode ser? Claro, façamos. Então vamos pedir para que a espiritualidade nos ajude, nos auxilie nessa jornada filosófica e que a gente possa falar, ouvir e pensar exatamente aquilo que nós precisamos para que nosso caminhar evolutivo seja mais evidente e que nós possamos contar com toda a espiritualidade, principalmente com a espiritualidade filosófica que está presente sempre com a gente aqui, nos auxiliando. Pedimos então que a divindade também nos auxilie, junto ou a partir da toda a espiritualidade, e vamos ter uma noite aí repleta de informação. Obrigado, Custódio. Eu queria já cumprimentar o pessoal aqui que está com a gente no chat também, a Patrícia de Paula, a Maria Martins, a Ana Alice Soares, ansiosa, na espera, o Ari Abrantes, que eu tenho a impressão que deve ser algum conhecido, do Fabiano,
a Renata Paula Soares, a Rosana Ali, que está com a gente também toda semana, a Sônia, a Maria Lira, dando uma boa noite para todos nós, Vanderlei Tirapani, Patrícia de Paula, Valéria Santos e uma porção de outras pessoas, e daqui a pouquinho a gente vai começar a colocar algumas perguntas, e pessoal, façam perguntas, tá? O Fabiano é muito bom para responder tudo que você perguntar sobre Deus, com certeza ele vai estar apto aqui a responder para a gente, e a gente conta muito com a participação de todos vocês aí para brilhantar ainda bastante essa conversa que a gente vai ter aqui. Eu vou começar então aqui colocando o Fabiano na parede e perguntando para ele: Fabiano, vamos começar com uma pergunta bem suave, né, para que a gente não assuste muito. O que é Deus? Simples, né? Uma perguntinha simples aí. Eu acho que essa é a principal busca que eu me faço, né? Tentar encontrar a melhor definição para esse ser supremo. E é o meu maior motor para os meus estudos, né? Para que eu consiga entender melhor e compreender melhor o mundo, né? A criação, e através dela conseguir compreender um pouco melhor esse ser supremo. Então, para mim, Deus é uma inteligência suprema, criadora, onipresente, onipotente, né, a causa primária de tudo isso que a gente consegue observar e até o que a gente não consegue observar. Então, para mim, essa é uma definição de Deus bem rasa, né? A gente não consegue, e eu pelo menos não consigo ter uma visão profunda, né, e te falar exatamente e com muita propriedade o que é Deus, mas do meu ponto de vista seria isso, Carlos. E acho que a melhor forma da gente conseguir entendê-lo é através da observação e compreensão das obras, né? Seja ela a natureza, nós mesmos, né? Que somos aí o espelho do Pai. Então, essa energia, essa inteligência, né? Essa fagulha de inteligência que está dentro de nós. Então, acho que isso é a minha definição aí de Deus. Beleza. Custódio, você consegue contribuir um pouquinho com a gente? Então, é difícil, a contribuição maior da que a gente tem que fazer na realidade, aquilo que a gente sente, né? Efetivamente, embora a gente sabe que existe somente um Deus, ele é o único, já foi falado todos os adjetivos que nós temos a respeito de Deus, mas eu imagino que cada pessoa vai definir Deus conforme a sua compreensão de Deus. Eu vou um pouco mais fundo. Está diretamente ligado à fé que nós temos em Deus. Quanto mais eu tenho a fé em Deus, mais ou maior é a minha compreensão. Então, quando eu vou definir na minha sabedoria, definir Deus, eu vou definir Deus conforme a minha compreensão, muito pessoal, e pode não estar exatamente como as pessoas que estão presentes, aquelas que vão ouvir, falar, mas para mim Deus é muito diferente disto. É o mesmo Deus, é que Ele bate em mim diferente do que bate em outras pessoas. Bater no sentido de sentimento, de ter o sentimento de Deus. Então, Deus é alguma coisa que está na mesma forma transcendente, ou seja, fora de nós e ao mesmo tempo junto de nós, né? Depende do que você, qual é o sentimento que você tem de Deus, desta
não gosto da palavra energia, mas para a gente entender melhor, até porque nós somos seres materiais e energia é matéria, e a gente sabe que Deus não é matéria ou é imaterial. Portanto, quando eu falo em energia, não estou falando de Deus. Mas, assim, essa sensação de energia quando Deus está presente em cada um de nós, é isso que define Deus para cada pessoa. Cada pessoa vai sentir diferentemente a presença de Deus em si, né? Então, essa é a minha contribuição, né? Como eu sinto Deus. O Custódio, você está dizendo, por exemplo, que Deus é o mesmo, só que cada um vê Deus de uma forma, é isso? Cada um sente Deus de uma forma. Tá, ver é difícil, né? Ver é mais difícil, porque os nossos olhos não compreendem a visão, né? No sentido de ver Deus. Mas o sentimento que eu tenho de Deus é diferente de cada um. Por isso, quando faz uma definição humana, ou seja, padrão, olha aí, como padrão, todo mundo entendeu o que é Deus. Mas se eu perguntar para cada um de nós, por exemplo, do pessoal do chat lá, qual é o seu sentimento de Deus em você? Onde é que você sente Deus em você? Cada um vai ter uma resposta diferente, provavelmente. E cada um vai ter um jeito de se relacionar com Deus, né? Cada um vai ver esse tipo de relacionamento de uma maneira, cada um vai enxergar Deus de uma forma. Eu estava ouvindo alguém hoje à tarde que estava dizendo, olha, Deus pode ser tudo, mas não é uma pessoa, né? Que a gente tem aquela visão, né, do Deus antropomórfico, né? Aquele Deus com formas humanas. E aí a gente colocou lá no início uma porção de sentimentos que nós temos em Deus, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com alguém e essa pessoa falou assim, olha, Deus gosta que você o agrade, Deus gosta que você o bajule, entre aspas, né? E eu falei, pô, mas isso aí não seria um sentimento humano que a gente está colocando em Deus? E ele ficou bravo, ele falou assim, olha, Deus é meu e eu vejo do jeito que eu quiser. Eu falei, bom, então Deus é teu, né? Porque muitas vezes a gente coloca na divindade algo que é nosso, humano, né? Então, essa forma de ver Deus é bastante diversa, né, Custódio? Se você perceber como é assim, você vê que as igrejas, por exemplo, a Igreja Católica, um exemplo só, ela trabalha muito imagens, porque nós precisamos ver o que você acabou de falar, nós precisamos ver alguma coisa. Nosso sentimento que mais toca em nós é a visão. Então, se eu enxergar alguma coisa próximo de mim, eu fico muito feliz. Então, eu trago a imagem que é colocada lá, numa imagem de uma santidade qualquer, e essa imagem fixa em mim o meu sentimento que eu tenho por ela. Não que a imagem vai fazer milagre, mas a visão, a partir da visão eu tenho o sentimento que eu trago em mim. E cada um vai trazer de uma maneira, porque cada um tem a sua própria compreensão da santidade a partir da visão pela imagem que ela tem, uma fotografia, uma estátua, alguma coisa que esteja próximo dela. E nós somos humanos, nós precisamos ter uma conexão humana. E a mais próxima da conexão humana é o enxergar, é ver, né? E aí, a partir disso eu sinto. Senão eu tenho que usar o intelecto e nós ainda não temos muito pequeno ainda. Não temos sabedoria e conhecimento suficiente para fazer conexão a partir do intelecto para compreender a figura de Deus. Veja que eu falei figura. Tá. Não é uma figura. Mas eu tenho que falar uma figura porque é assim que eu vou compreendê-lo. Não faz mal nenhum, mas eu tenho que saber que não é. O tema do nosso programa hoje, né, é uma pergunta, né? Deus morreu, né? E eu fico pensando aqui, quem melhor para responder essa pergunta do que o Ricardo Melo? Né? O que você me diz, Ricardo? Deus morreu, não morreu? Se morreu, você foi no enterro? Como que a gente poderia definir? De onde que vem esse conceito, Ricardo? Então, essa frase, né, Deus está morto, né? Então, Deus morreu, ela vem aí do filósofo bastante
lido e até muito influente na sociedade moderna, que é o Nietzsche. O Nietzsche, ele vai no livro A Gaia Ciência, ele vai colocar lá numa determinada página onde tem um louco que corre a cidade declarando que Deus está morto. Faz essa declaração e diz que as igrejas então seriam os mausoléus de Deus, seriam as sepulturas de Deus. Quer dizer, o que o Nietzsche está declarando não é a morte de Deus, até porque para se declarar a morte de Deus tem que aceitar que ele exista, né? E aí então nós temos essa questão. Sabemos que Nietzsche não pensava assim, e ele está fazendo uma constatação do que acontece na modernidade. Até porque, Ricardo, só para botar um pouco de lenha, né? Que a gente estava comentando aqui, só para o pessoal entender antes de começar o programa. Isso seria algo difícil, porque se Deus é Deus, ele não pode morrer. Sim. E se ele não existe, ele também não pode morrer. Né? Então seria algo completamente, né, sem nexo, né? Um paradoxo. Um paradoxo, né? Paradoxo. Eu não sei se é o que eu poderia chamar de uma aporia, né? Isso seria uma aporia. Né? Então, e aí o Nietzsche vai fazer essa constatação, e que a gente pega então do século 18, 19, vindo até a modernidade, as grandes guerras. Então isso vai se intensificando cada vez mais. As grandes guerras, elas provocaram um niilismo, que é esse sentimento não há Deus, né? O niilismo é a falta de Deus, a falta de sentido, porque de uma certa forma a ideia de Deus está associada a um sentido, porque Deus seria aquele que dá um propósito para a existência. Então a modernidade, ela fica meio, a gente fala na modernidade, mas vai avançando para a contemporaneidade, né? Que nós estamos, né? As ideias nihilistas se proliferaram de uma tal forma que hoje, para muita gente, Deus está morto, sim. Quer dizer, nem existiu. É só uma figura das religiões. Mas a gente também está vendo um movimento muito grande de retorno à busca de Deus. E isso em várias frentes do pensamento, de filósofos, pensadores modernos que estão trazendo, e aí sim, uma visão de Deus. Então poderíamos dizer que há um renascer de Deus, entre aspas, né, para nós, mas num sentido mais desconectado com as religiões, com os dogmas religiosos. Uma visão de Deus assim um pouco mais moderna, no sentido de uma consciência cósmica, como nosso amigo Fabiano comentou, né? Uma inteligência, algo maior, não aquele Deus que os sacerdotes trouxeram, que veio do judaísmo, um Deus que era ciumento, zeloso, antropomórfico. Nós estamos saindo desse antropomorfismo para caminhar para um Deus mais cósmico e universal. É um grande avanço no entendimento de Deus. Fabiana, a Maria Lira, ela está perguntando aqui para a gente: se tudo é energia, somos uma partícula da energia de Deus em todos os sentidos ou só como criação? Boa. Pega essa, Fabiana. Eu entendo que nós somos uma partícula de Deus em todos os sentidos, né? E o principal dele, que é a inteligência, né? Esse poder de criação que nós temos. Claro que existe, né, conforme o Custódio colocou, a individualidade, né? Então, na minha concepção, né, quando a gente olha o sistema, o ecossistema de Deus, ele consegue unir a individualidade, né? Ele está dentro dessa, como ele está dentro de cada um de nós, e cada um é um indivíduo, ele consegue fazer a interligação desses indivíduos. Então, o ecossistema de Deus, ele proporciona isso, né? Essa
junção de energias aí, ou de inteligência. E aí a gente começa a pensar nesse modelo de forma que ele não une só os homens, né? Ele consegue unir toda a sua criação. Então, existe uma interligação entre nós e toda a criação de Deus, e claro, entre nós e próprio Deus, né? Então, quando a gente começa a internalizar esse sentimento, quando a gente começa a olhar para dentro de nós, é que a gente começa a enxergar esse Deus, né? Essa partícula de Deus e essa imensidão, essa força energética que cada um de nós tem. Muitas vezes eu fico imaginando, agora eu vou dar uma viajada aqui, que a gente sempre diz assim, que nós somos que todos temos dentro de nós uma centelha divina, né? Ou seja, de uma certa forma, nós manifestamos Deus. Né? Vocês concordam com isso? Vocês acham que isso tem algum sentido? A gente tem, cada um de nós, ele seria uma fagulha de uma manifestação dessa divindade? Será que a gente estaria por esse caminho, Ricardo? Sim. Eu gostaria até de pontuar uma coisa aqui para a gente esclarecer um pouco da visão espírita, né? A visão espírita, ela é dualista. Então, espírito e matéria. Quando a gente usa a expressão energia para falar do espírito, a gente está usando por comparação. Não seria a rigor energia, porque a energia é base da matéria. Ok? Então a gente usa por falta de palavras, da mesma forma como Kardec lá na época usou fluidos. Nós no nosso tempo usamos energia. Que é aquilo que a gente entende para explicar mais ou menos como o Custódio colocou, né? Então é uma forma metafórica de falar do espírito. Falar que Deus é uma grande energia. Na verdade, Deus para nós ele é um princípio inteligente, uma consciência cósmica que manipula as energias do universo. E é esse o aspecto criador do espírito, que ele também tem essa dádiva de manipular as energias que estão no seu entorno. Tá. Ok? O Custódio quer falar alguma coisa sobre isso? Quer acrescentar alguma coisa? Não. Tranquilo? Só acrescentar. Por favor. Que é muito importante, em cima do que o Melo colocou, que é o criador de todas as leis, né? Então, quando a gente parte ali para entender que essas leis elas são autossustentáveis e perfeitas, ele é o criador disso tudo. Então, realmente é uma manipulação energética de uma gama de inteligência, assim, que é até difícil definir. Sim. Mais pessoas chegando aqui. A Andréa Nascimento está com a gente. A Rosângela Vilauta está dando uma boa noite para a gente também. O nosso amigo Luiz Carlos Forcato está dizendo que no entendimento dele, Deus não está morto nem vivo. Deus é o nome que damos para a causa inicial de todas as coisas. Que ele está tirando do antropomorfismo, né, Forcato, e está colocando nessa questão como foi colocada. A Ana Alice Soares, ela está colocando aqui um lindo bem grande, e agora ela colocou uma dúvida, porque eu não sei qual dos 4 que ela está falando que é lindo, o Fabiano. Eu desconfio que... Melhor dividir esse lindo por 4. Vamos dividir por 4. Isso é democrático. Tem muita gente aqui dando também os parabéns para o Custódio pelo aniversário dele, a Maria Lira, inclusive, né? E a Elisângela está dizendo que Deus esteja conosco, né? E que a gente possa fazer um excelente programa. Uma das coisas que a gente sempre fica na dúvida, existe um conceito chamado deísmo e um conceito chamado teísmo. É claro que eu não vou destrinchar isso, eu vou jogar essa batata aqui para os nossos filósofos aqui de plantão, né? Custódio, você quer... Ele está fazendo...
O Ricardo ele me falou agora há pouco que ele queria falar exatamente esse assunto que ele queria abordar, né? Teísmo e deísmo. Eu não quero provocar esse assunto para deixar É chato, né? Só a gente que quer falar, né, Custódio? O Fabiano quer falar alguma coisa a respeito, Fabiano? Não, acho que podemos passar por Melo. Acho que é melhor. Percebe? Que é técnico. É especialista em deísmo e teísmo. Então, a questão deísmo e teísmo, né? A visão espírita, ela é deísta. Ela entende, então, que há um Deus, essa consciência cósmica, inteligência suprema, e que ela, então, atua no universo através das suas leis. Que ele não interfere na vida de cada um. Ele não interfere. São as leis. Nós interagimos com as leis de Deus. O teísmo, ele já pressupõe um Deus pessoal, que interage diretamente na vida do ser humano, que é o Deus da Bíblia. E de uma certa forma, e aí surge um impasse, eu entendo até como espírita um impasse, porque da mesma forma como somos deístas, aceitamos também aquilo que Jesus falou, que Deus é Pai, que Ele provê, que Deus é amor. Então eu entendo que nós somos aí uma forma de sincretismo das duas coisas, que ainda para mim não tem um nome para isso. Mas ao mesmo tempo nós seríamos deístas e teístas, aceitando o ensinamento de Jesus. Agora tem muita gente que entende que o universo foi criado, foi disparado um motor e as coisas a partir daí se sucederam no tempo. São os deístas puros, que acreditam que o universo é um grande motor que foi disparado lá no seu início, no Big Bang, as coisas se ocorreram, ele colocou suas leis e tudo caminha de acordo com essas leis. Então, para um deísta raiz, Ricardo, o que seria? Eu tenho um Deus transcendente, fora do universo, não é imanente. Imanente é aquele Deus que está, que faz parte. Eu tenho um Deus transcendente que ele criou o universo, criou tudo que há e falou, olha, boa sorte para vocês. Se vira aí. Se vira aí, as leis estão aqui, lei da gravidade, lei do eletromagnetismo, lei de causa e efeito, e tal, estão aí as leis, eu não vou ficar aqui de babá para ninguém. É isso que é deísta. Esse seria o deísta raiz. Né? Esse é o deísta raiz, né? E aí, será que... E aí eu pego a doutrina espírita, ela, teoricamente, ela acreditaria nisso, né? Eu até brinquei no nosso grupo lá antes, né? Eu falei, poxa, nós somos deístas, mas será que nós vivemos, né? Só reforçando isso que você disse, será que nós vivemos como deístas ou vivemos mais como teístas, né? Na base do Deus me ajude, né? Então, como será que a gente vive, hein, Fabiano? Eu ia fazer um paralelo aqui da teoria da luz, né? A luz, você tem dois modelos para você fazer da análise da luz. É o modelo de onda e o modelo de partícula. E se você aplicar o modelo de onda, em alguns casos dá certo, e quando você aplica o modelo de partícula, alguns casos também dão certo. Então, eu vejo o deísmo e o teísmo da mesma forma, são modelos. E a gente consegue permear entre esses dois modelos e conseguir responder ou aplicar ora o deísmo e ora o teísmo, né? Dependendo da minha conveniência, não? Dependendo da necessidade, você aplica e tem uma resposta satisfatória, assim como o modelo. Mas aonde eu quero chegar é que isso são modelos. A gente não conhece a verdade absoluta. Pode ser que lá na frente a gente tenha um outro modelo que não é nem deísta e nem teísta, que nos traga uma resposta muito mais completa, muito mais abrangente, inteligente, né? Abrangente, do que essas duas. Então, eu vejo que é um modelo. A gente precisa desses modelos mentais para a gente conseguir, né, caminhar, entender, compreender. Então, eu vejo dessa forma. Então, eu acredito que futuramente vai aparecer um outro modelo que vai ter uma abrangência maior que essa. Tá. Será que se a gente fosse pegar essa ideia do deísmo raiz, ou Custódio, a gente não ia se sentir meio abandonado, meio
meio solitário? De repente, Deus criou tudo e deixou a gente aqui. A ver navios. A Deus dará. A Deus dará. Boa, hein? Gostei do Deus dará. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Embora nós somos, né, isso é na minha visão, evidentemente, deístas, mas o teísmo está presente em nós a partir das leis de Deus. Então, quando fala Deus é amor, Deus é amor. Ele propaga o amor a partir das leis dele que está entre nós. Se as leis andam junto de nós, está presente em nós, eu posso afirmar que Deus está presente em nós a partir das leis dele. Quando eu infrinjo qualquer lei de Deus, o que acontece? Ele me corrige. Eu sou provocado a corrigir a bobagem que eu fiz, eventualmente fiz, né? Isso é muito parecido com as leis dos homens, né? Vamos fazer um paralelo com as leis do trânsito. As leis do trânsito existem e você não percebe que ela existe até que você infringe a lei. A hora que você infringiu, você percebe que ela existe, porque vai acontecer de uma multazinha chegar na tua casa e você tem que pagar. Este é a correção pela bobagem que você fez. As leis de Deus, claro, são leis divinas, é da mesma forma. Ela está presente entre nós, as leis, e se você faz uma bobagem, vai chegar a multazinha para você pagar de alguma forma ou de outra, você vai pagar. Não é o pagar, não é um castigo, mas é uma lição de aprendizado, para que você entenda que as leis existem e que você precisa segui-las. Você precisa compreender que as leis foram feitas para vocês, ou para Deus falando, né? Na minha voz aqui, que vocês têm que entender, nós temos que entender que as leis foram feitas para nós, essa correção. Então, repetindo, somos deístas no sentido de Deus transcendente e somos teístas no sentido de estar se comportando com as leis que está junto de nós, aqui ao lado, presente em nós, cada um de nós. E a gente vai entender e compreender essas leis na medida em que eu tenho conhecimento moral, conhecimento do próprio ser, né? Compreender a mim mesmo, né? Cada vez que eu aumento, nós chamamos isso de evolução espiritual, né? Cada vez que eu aumento o meu processo de evolução espiritual, mais eu vou estar presente junto das leis de Deus na compreensão dela. Assim eu vejo, né? É uma forma de eu entender o teísta e o deísta. Então, Carlos, quando fala aí do deísta radical ou raiz, né? Que é esse que acredita que as coisas funcionam somente através de leis. Mas a doutrina espírita, ela coloca a providência divina. Tem a figura da providência divina. E como é que acontece essa providência divina? Através de uma hierarquia de seres. Desde aqueles que já têm a visão de Deus, como Jesus, Jesus falou, ninguém viu ao Pai, somente este. Eu, né? Jesus falando dele. Ele viu ao Pai. Então, assim, até mesmo Jesus, quando fala que viu a Deus pessoalmente, ele nega que Moisés tenha visto Deus. Mas Moisés viu um ser superior lá também, porque aparecia para ele em forma de sarça ardente, que era a maneira dele descrever aquele algo flamejante, que Moisés descia o monte com o rosto brilhando, que para Moisés era Deus. Então alguém numa hierarquia inferior à divina se comunicava com Moisés e trouxe as leis, que são os 10 mandamentos. Então, assim, quando a gente pensa, quando falam no mundo espiritual, naquelas reuniões, onde vem um espírito venerando de uma parte superior, de uma hierarquia superior, e desce, e vem sobre o influxo divino. Não é isso que a gente lê lá? Uhum. Então, quer dizer, Deus enche aquela pessoa de um influxo divino para passar uma mensagem, uma orientação. Ali é a providência divina.
atuando em favor de não nós. seria o próprio Deus, mas seria a providência divina. E o que seria a providência divina? Será que eu posso chamar a providência divina de algo como espiritualidade, de algo como aquilo que nós chamamos no meio espírita, né, de espiritualidade? Um exemplo seria, por exemplo, vamos pensar numa grande empresa. Tem uma decisão tomada lá pelo presidente da empresa. Ele não precisa descer no chão de fábrica para fazer acontecer as coisas. Ele vai procurar a diretoria, vai estabelecer metas com a diretoria, e a diretoria vai chegar nos gerentes, nas supervisões, nos líderes de time, e aquilo que foi decidido lá em cima vai acontecer aqui embaixo. Acho que isso aí pode ilustrar um pouco como seria. Uma forma da gente entender isso aí. A Marina tá cumprimentando a gente também. A Patrícia de Paula, o Daniel de Melo, a Natália Agnes, Rogério Diniz, bastante gente aqui, Beatriz, a Maria a Salete, o Pedro, nosso colega de bancada aqui, que hoje está de folga, né? O Pedro não se sentiu muito bem. Avise ele que ele não pode cantar lá. Mas ele vai cantar pelo chat aqui daqui a pouco. Não faça isso. E está dizendo aqui que Deus é do tamanho da evolução espiritual de cada um, que vai bem ao encontro daquilo que o Custódio falou, né? Que eu vejo muito Deus a minha forma, né? Qual que é a minha estatura para ver, né? Então, de acordo com aquilo que eu entendo, né? Vai ser esse Deus. A Marina tá dando parabéns para o Custódio também. O Armando Carastelo está dizendo: nós vivemos mergulhados em Deus, e eu vou aproveitar isso que o Armando falou e vou juntar com o que o Forcato falou para que a gente possa abordar uma outra forma, né? O Forcato está dizendo: a melhor definição de Deus que eu já vi é a música Gita, do Raul Seixas. O Pedro não está aqui para cantar, né? Mas essa música Gita, eu acho que todo mundo conhece, né? Essa música do Raul Seixas, Na né? dúvida, sim. Então, se você vai querer cantar a música. O pessoal está falando que conhece já, para não ter perigo, né? Então, essa música, ela sempre está falando eu sou, né? Eu sou a luz das estrelas, eu sou a luz do luar, eu sou as coisas da vida. E quando se pergunta para Deus, lá no início, né? Como era o nome de Deus, Deus responde, né? Eu não lembro, eu acho que é para Moisés mesmo, que ele responde eu sou. Eu não quero estar falando besteira, não sei se é para Moisés, mas eu lembro que existe lá no início, ele responde essa pergunta, eu sou. Né? Então, essa música do Raul, ele está falando de um Deus imanente e muito próximo do Deus de Spinoza, porque quando o Armando está falando que nós estamos mergulhados em Deus, né, a gente estaria se remetendo ao panteísmo. Né? E essa música do Raul, pelo que eu posso entender, ela fala na imanência, que Deus está em tudo, né? Mas de uma certa forma ela também fala no panteísmo, né? Quem quer falar sobre panteísmo aí? Então, o panteísmo é diferente. Nós da doutrina espírita, ou da filosofia espírita, não adotamos o panteísmo, porque o panteísmo diz que Deus é efetivamente as suas obras, a sua própria obra é Deus, né? Ou seja, Deus está nas suas obras dentro, é como se fosse um bolo, como se fosse um grande bolo, e Deus está dentro do bolo, e nós fazemos parte desse bolo, nós como criaturas de Deus, né? Esse é panteísmo, e nós, de Spinoza adotou isso. Tem algumas doutrinas que adotam o panteísmo como padrão de compreender Deus, né? Nós não adotamos. Portanto, a gente não vamos falar do panteísmo porque ele destoa do que nós cremos, né? Cremos num Deus transcendente, não imanente que está presente no nosso meio, mas é um transcendente, e a partir das leis, que já falamos disso, ele está entre nós a partir das suas leis. Assim nós entendemos a divindade e não o panteísmo. Bom, com relação a essa questão do panteísmo, vou lembrar que Spinoza, o entendimento dele é complexo. Inclusive há dúvidas se ele é panteísta ou não. Porque ele fala que ao mesmo tempo Deus está em todas as coisas,
mas ele tem duas categorias para falar da natureza. Então, uma categoria da natureza, e essa categoria que envolve Deus, ela estaria um pouco, ela rege a natureza. Então, ao mesmo tempo que também rege. E aí fica um pensamento um pouco confuso, né? A doutrina espírita, ela coloca que a natureza, a criação, é um efeito inteligente, que pressupõe uma causa inteligente. Então, assim, a natureza, ela só existe do jeito que ela é porque foi pensada por Deus e Deus colocou leis para que definisse que ela fosse assim. Então, ela é uma consequência de uma mente maior. E aí, nesse ponto, eu entendo que Deus tem que ser transcendente. Porque se Deus criou o tempo e o espaço, ele deve estar acima do tempo e do espaço. Mas, por exemplo, o panteísmo, ele, no meu entendimento, ele nos remete muito à imanência. Isso. E será que não é isso que muitas vezes gera confusão, né? Isso, eu ia complementar dizendo isso. Então, num primeiro momento, se a gente for pensar Deus fora do universo, ou um universo ainda que não está em formação, Deus é transcendente esse universo, está criando lá o primeiro momento, o Big Bang, as partículas estão se espalhando, depois ele vem organizando tudo isso, cria leis que organizam tudo isso, criando constelações, galáxias e tudo mais. Quem somos nós para colocar limite em Deus, já que ele é o criador do universo, que ele possa também estar imanente em toda essa criação? Porque a gente fala aqui, mas só o fato de pensar que teve um Deus que tirou de um momento que na ciência fala que é a singularidade, que era um momento onde tudo estava reunido num ponto, e não havia nem tempo nem espaço. E ele cria o espaço onde tudo se espalha e vai crescendo junto. Só isso aí já dá muito pano para manga, a nossa mente não cabe isso. Então, ainda mais pensar num Deus, e aí na Gênesis, no livro da Gênesis, quando fala da visão de Deus, Kardec vai dizer que nós podemos imaginar que estamos imersos no fluido divino. Uhum. Uma coisa que é interessante, Ricardinho, no encontro disso que você está falando, por exemplo, quando você pega essa música Gita, eu vi uma comparação do professor Clóvis de Barros, que eu achei muito interessante. Ele fala, por exemplo, enquanto Deus do teísmo, aquele Deus antropomórfico, aquele velho de barba branca, não confundir nem comigo, nem com o Custódio, né? Ele ficava julgando, né? Ele está fora da criação e julgando. O Deus do Spinoza, ou seja, o Deus imanente, não o Deus do panteísmo, que a gente já sabe que, mas esse Deus imanente, ele não estava julgando, ele estava naquilo que você estava fazendo. Entendeu? Então ele é o prazer, ele é tudo aquilo que a gente faz, ele está presente, né? Então, por exemplo, quando você dá uma definição, por exemplo, desse Deus de Spinoza, muitas vezes a gente fica encantado, né, com essa forma, né, como ele retrata Deus. E aí isso só mostra talvez essa imanência, né? E eu não sei se o pessoal aqui, quando a gente fala em imanência e transcendência, fica um papo de filósofo, um papo meio cabeça, né? Você consegue explicar mais ou menos para o pessoal, Fabiano, o que seria uma coisa e o que seria outra ou não? Eu ia colocar aqui um ponto que, inclusive, complementando ao Melo, nos nossos estudos lá na Embraer, a gente, estudando o Evangelho, a gente chegou numa parte que era o panteísmo. E conversando com o Melo, falei assim, Melo, mas eu sinto que esse Deus, ele está presente aqui conosco, né? Assim, eu entendo que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ao encontro dele, e uma hora a gente vai ser, né? Fazer parte desse Deus, né? E aí o Melo, ele colocou uma pitada, falou assim, ok, e a individualidade, aonde fica? Né? A gente vai perder essa individualidade? E essa interrogação foi o que fez assim, o conceito do panteísmo, ele não cabe por conta da individualidade para mim, porque a gente nunca vai perder a nossa individualidade.
Mas, pegando esse mesmo exemplo do Melo, né, da empresa, o presidente, ele está lá em cima. Conforme eu vou crescendo na minha caminhada evolutiva, eu vou chegando mais próximo de Deus, né? Então, uma hora eu vou ser ali o diretor e etc. Então, eu vou estar mais próximo, mais presente a Ele, né? Executando e entendendo melhor o conceito. Então, na hora que eu olho o panteísmo por este ângulo, né? Para mim, essa imersão ela faz um sentido, porque eu tô dentro dessa escalada evolutiva, de forma a eu galgar um degrau a mais e a cada degrau eu chegar mais próximo do Criador, de forma a eu entender e participar dessa criação, porque Ele está criando, Ele está... não dá para a gente pensar também que Deus ele é estático, né? Deus tem que ser dinâmico, Ele está criando e movimentando. Então, assim, e a gente, conforme vai crescendo na nossa evolução, a gente vai participar cada vez mais dessa criação e desse Deus, né, realmente vivo que existe. Então, aí eu entendo mais essa questão da transcendência, né? Eu entendo que a gente não está tão fora assim. A gente está dentro dele por conta dessa caminhada e dessa evolução que a gente acaba acontecendo naturalmente. Você vê, é confuso, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu tenho algo fora, algo que criou, né? Isso é transcendente. Quando eu falo na imanência, ao mesmo tempo que ele está fora, transcendente, ele faz parte de tudo. Por isso que se fala de Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode tudo, ele sabe tudo, né? Então, isso que estaria muito ligado à imanência, né, Custódio? Então, eu vou novamente botar minha pitada aqui. Mas é para isso mesmo. Minha pitada aqui da minha compreensão. A imanência que nós estamos falando pode ser explicada pela partícula divina que está em nós. Quando eu fui criado, ou nós fomos criados como criatura de Deus, está dentro de nós, está incutida em nós uma partícula divina. Este link da partícula divina com a divindade é que a gente pode chamar de imanência. E não que Deus está presente aqui, mas eu estou presente na divindade a partir dessa partícula divina que está em nós. Jesus disse lá atrás, vós sois deuses. Ele não disse outra coisa a não ser vós sois deuses. Eu sou um pedacinho de Deus, bem pequenininho. Eu nem tanto, eu posso ser um pouco maior que os outros. Mas eu tenho uma partícula divina em mim. É a piada, tá? É a piada do ano. Eu tenho uma partícula divina em mim. Portanto, eu tenho um link com Deus direto. Eu tenho um telefone, né? Se a gente falar na atualidade, eu tenho um fone, um telefone, que eu tenho ligação direta com Deus a partir da minha partícula divina. Isso é imanência. Que a gente chama. Porque essa questão do vós sois deuses, que você entrou aí, ela é dura. Ou seja, potencialmente eu posso chegar a não Deus no sentido como a gente entende, mas Deus como Pai, mas Deus, um Deus na relativo acepção da palavra. Né? Eu posso fazer muita coisa, né? É que nós ainda não estamos no nosso processo evolutivo de maneira a entender o que é Deus, mas no momento em que eu cresço no meu processo evolutivo, eu vou chegando muito mais próximo de Deus. A minha conexão com Deus vai facilitando na minha compreensão. Ela continua essa conexão direta com Deus, mas essa compreensão desta ligação que eu tenho com Deus,
Eu não consigo compreender, eu ainda tenho dificuldades. Nós temos dificuldade porque o meu processo evolutivo ainda está rasante, né? E eu preciso correr efetivamente para fazer essa compreensão e lá acreditar que Jesus disse: vós sois deuses. Então, para isto acontecer, eu preciso ter uma caminhada árdua. Árdua no sentido de caminhar efetivamente, aumentar a minha moralidade, minha ética, o que eu falo, o que eu penso, aumentar os meus conhecimentos, botar ação naquilo que eu faço, né? Não adianta ter conhecimento e não botar isso, atitudes, mudar as minhas atitudes. Então eu preciso fazer um pouco da teoria e da prática, trabalhar 50% de teoria, 50% com a prática e crescer no meu processo evolutivo de maneira que eu possa compreender Deus efetivamente em mim. A unidade da população, ou seja, nós não vivemos sozinhos, claro, cada um tem sua própria compreensão, mas todos nós vamos pular no nosso processo evolutivo de maneira tal que todos nós vamos chegar a Deus em algum momento, uns mais rápidos, outros vão demorar um pouquinho mais, mas a ligação com Deus é a mesma para todo mundo. Deus é justo, a justiça de Deus existe. Se eu não pensar assim, nós somos fritos, né? E a justiça de Deus não é a justiça dos homens, que a gente confunde, né? Tem uma pessoa que é justa, o humano pode ser justo de uma forma, Deus tem a justiça própria dela, né? Deus tem a justiça na sua essência do que é justo efetivamente para nós. E às vezes a gente precisa compreender isso de uma forma muito mais divina do que humana. Meu Carlos, desculpa, pode falar, Ricardo. Eu reforçar o que o Custódio está colocando, porque é assim, né? Nós pensamos a existência em matéria e espírito. A matéria, ela está sujeita à lei da entropia, transformação. Então, é lá o que o Heráclito nos dizia, né? É uma eterna transformação. O que permanece de fato? É o ser, é o espírito. Então, da mesma forma como Deus. Por isso eu sou. Nós podemos dizer também, em termos espirituais, nós somos. Permanecemos. Essa que na filosofia a gente chama de hipostase, né? Substância. É o espírito. Então é nisso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança dele em espírito. Por isso somos deuses. E aí Jesus, até nessa direção, ele vai pontuar o seguinte, como foi falado até no encontro passado: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Tá. Então assim, nós somos uma centelha que assemelha a Deus em potencial. É por isso que Jesus fala: as coisas que eu faço, vós podeis fazer também, e mais. Tá. Então, mas você falou uma potência que nós temos. Tá, por exemplo, é claro que o nosso vocabulário, o nosso conhecimento ainda é pequeno, mas aquilo que a gente poderia imaginar de mais próximo, então, seria o espírito, né? Então, por exemplo, quando fala nós somos imagem e semelhança de Deus, então a gente está falando do espírito. Isso. Porque muita gente, por exemplo, imagina, quando a gente imagina um Deus antropomórfico é um Deus com formas humanas, né? Quando eu imagino um Deus com formas humanas, eu fico imaginando ele como um homem. E aí, por exemplo, quando eu falo que Jesus é o Filho de Deus, então lá no nosso inconsciente está que Deus teve um filho e esse filho veio à Terra, né? Pô, mas nós também somos filhos de Deus, né? Então, quando você vai para um conceito mais deísta, quando você vem mais para esse pensamento que o Espiritismo coloca, ele fala: não, pera um pouquinho, não estamos falando nem esse sentido literal, né? Nós estamos falando num outro sentido. E Jesus, ele fala uma outra coisa também que dá muito pano para manga, né? Ele fala assim: ninguém vai ao Pai senão por mim, né? O que Jesus está querendo me dizer quando ele fala isso? Eu vejo essa frase de uma forma assim: ninguém vai ao Pai senão por mim, como referência. Ele é a nossa referência.
Ele é o nosso padrão. Então, se eu tiver dúvida como eu devo agir, eu corro pela minha referência. Qual é a referência mais fácil de você comparar? Jesus, né? Jesus teve uma vida espiritual fantástica. Então, não vou comparar com o vizinho, com o amigo, com quem quer que seja. A minha comparação é com Jesus. Então, se fosse Jesus, o que ele faria? Né? Já falamos disso aqui no programa. Ele faria isso, isso, isso. Essa é a nossa referência. Então, quando ele diz essa frase, na minha visão, não é que se você não acreditar em Jesus, você está frito. Isso. Então, ele não está falando em sectarismo, é isso? Não. Eu acredito que não. Ele não teria... não seria capaz de entrar como Jesus, né? Se eu fosse ele, eu não falaria isso. Sim. Nesse sentido. Nesse sentido. Falaria assim, como uma referência, como um padrão. Tá. Então, por exemplo, quando eu uso isso para justificar o sectarismo, então não seria válido. Porque se você não é cristão, está ferrado. Você não é nada. Né? Porque você só chega a Deus por intermédio de Jesus. Só o cristão chega lá. Né? Inclusive, com relação a isso, Carlos, tem uma oportunidade nos evangelhos onde é visto um grupo de pessoas pregando. E aí os apóstolos ficam enciumados. Mestre, quer que a gente vá lá e cale eles? Fala, não. Quem não é contra nós é por nós. Quer dizer, se ele está levando a mensagem do amor, do evangelho, não importa onde veio. Porque aí sim, Jesus é referência, e ele nos trouxe um manual que nos ajuda a chegar na estatura dele, ok? Então a gente, como centelha divina, temos algo em potencial que, se trabalhado, vai adquirir determinadas condições, ainda em direção ao que o Fabiano falou, vamos subindo no degrau da hierarquia, chegamos lá em cima, e aí então é aquilo que Jesus falou assim, eu e o Pai somos um, e muita gente confundiu isso, entendendo que ele está dizendo que ele era Deus. Sim. Mas na verdade é o seguinte, eu e o Pai temos unidade de pensamento. Tanto isso é verdade que numa determinada oportunidade, com os apóstolos, Jesus fala isso, faça deles um comigo, como eu sou um contigo. Tá. Quer dizer, dê esse sentido de unidade para eles, da mesma forma como eu tenho com você. E o que eu entendo que vai acontecer com todos nós. Nós vamos, nessa escala evolutiva, entrando cada vez mais em unidade com Deus, de uma forma que, uma hora a vontade dele vai ser tão clara, e os nossos potenciais vão estar todos à disposição, que nós vamos nos identificar com a divindade. É lógico, relativamente, né? Porque Deus, é o Criador. Mas seremos algo assim, que se espelhará mais, refletirá mais aquilo que é a divindade. Quer dizer, então, Fabiano, que um budista, ele pode chegar a Deus também, um muçulmano, um hinduísta? Não tenha dúvida. Pegando, né, a referência aí de Buda, Buda é o iluminado. Né? Ele traz, assim como Jesus, uma regra de conduta, né? Um ensinamento, e através da aplicação dessas regras, né, dessa ferramenta, é que você chega a Deus, no final das contas, galgando os degraus, né, a evolução. E aí você compreende também, né, o Deus morfológico que você falou, há 2.000, 3.000... Antropomórfico. Há 3.000 anos atrás. A melhor ideia do povo que ali estava era olhar Deus com um olhar mais humano. Era uma necessidade da época para que a humanidade ela conseguisse caminhar até os conceitos que nós temos hoje. Então isso faz parte da evolução humana também, né? Então, e você, se você for pensar que a complexidade que é definir Deus, você consegue entender muitas vezes por que algumas pessoas consideram Jesus como Deus. Porque talvez Deus está tão longe para ela, para a definição dela, que olhar Jesus como Deus está mais próximo e mais fácil dela conseguir compreender
corresponder e seguir, né? É um pouco do que o Custódio falou, né? Dessa necessidade de ver, dessa necessidade de tocar, de escutar. Às vezes o Deus ele tem que estar mais próximo para aquela pessoa. Então, ela faz dessas imagens algo a perseguir, a seguir, e que vai trazer um resultado de evolução para ela. Então, e aí, reforçando ainda mais, né, o que o Custódio colocou e que o Melo também, é a unidade, né? O Deus, ele é íntimo, ele é seu, ele é único para você. Então, você molda ele da melhor forma para que você consiga alcançar a sua evolução, o seu progresso. Não tem nada de errado nisso. Então... A Patrícia está dizendo, Deus é como lembramos tudo que é de bom. Lembramos do amor, generosidade, humildade. O Nil Silva está dizendo, boa noite pessoal, não sou especialista, mas entendo que Javé, Jeová ou Alá não é o mesmo Deus de Spinoza, é isso mesmo? Grande abraço a todos e mais uma vez parabéns ao amigo Custódio. Aproveita e responde a pergunta dele, Custódio, já que ele... Ô, Nil, tudo bem? O Nil é um amigo que eu tenho desde os 14 anos. Nós fizemos Senai junto. Já faz mais de 20 anos isso, então. É um pouco mais de 20, uns 22 anos que nós nos conhecemos. Nil é um grande amigo. Um grande espírita, conhecedor do espiritismo. Ele está sendo modesto aí e dizendo que não conhece. Mas vamos falar de Deus, então. Deus é o mesmo Deus para todos, mas não inclusive o Deus de Spinoza é o mesmo Deus. É só a forma de entender o Deus imanente e o Deus transcendente, mas é o mesmo Deus. Quando o Spinoza fala lá no panteísmo dele, ele está versando sobre o mesmo Deus. Então, quando fala em Alá e outros nomes, né, que cada seita ou cada religião adota, estamos falando de um mesmo Deus. Não tem diferença. De formas diferentes de ver Deus, diferentes, né? Só está tratando de forma diferente. Né? Em algumas literaturas você vai se dirigir a Deus como o Espírito Santo, que é Deus, né? Vamos tratar do Espírito Santo. É o Espírito que está em nós, né? Quer dizer, nós somos espíritos, mas santo, ou tem uma santidade, tem uma divindade. Ele é Deus, é a suprema divindade. Então, estamos falando da mesma coisa de forma diferente. Então, essa questão da Santíssima Trindade, não precisa ficar, já estava aquele terror, né, nos olhos. É algo que é muito complicado para se entender também, né? Eu entendo que isso é algo que vem lá do cristianismo, né? E às vezes acaba, né? O Custódio citou essa questão do Espírito Santo, né? Então, eu de uma maneira muito simplista, até, eu sempre olhei assim, é como se eu tivesse uma luz e eu tenho uma caixa em volta dessa luz com 3 janelinhas. E qualquer janelinha dessa que eu olhar, eu vou enxergar essa luz, eu vou enxergar Deus. Então, uma seria o próprio Deus, a outra seria Jesus, né? E a outra seria o Espírito Santo. O que seria o Espírito Santo? É esse Espírito que paira, né? Eu não sei se alguém tem mais conhecimento que eu aqui na mesa, com certeza, para falar sobre o Espírito Santo, mas eu imagino que estaria muito próximo daquilo que nós chamamos no meio espírita da espiritualidade de um modo geral, né? Não é exatamente isso, né? Mas talvez seja alguma coisa próxima a isso. É isso, Ricardo? Sim, acho que com relação e aí acho que é uma pergunta também que vale para o encontro de hoje, né? Se Jesus é Deus. E aí quando a gente pensa no Deus Trino, Jesus seria Deus também. Eu entendo que o próprio Jesus deixou claro que ele não é, em várias oportunidades. Fala, o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai que está nos céus, nem mesmo o anjo, nem mesmo o Filho do Homem, que é ele. Então assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me mandou, que me enviou, que é Deus. São várias.
Está lá no Evangelho para todo mundo ver. Podemos aí elencar umas dezenas de passagens onde ele deixa claro que ele não é Deus. Você sabe onde que tem... Até aí tudo bem. Só botar um pitaquinho aí para você continuar. É que ele tem uma passagem que ele fala antes que Moisés foi, antes que Abraão fosse, eu sou, isso, né? Então eu acho que talvez isso tenha gerado alguma confusão. Desculpa, isso, Ricardo. a expressão eu sou, né? Que seria o nome de Deus. Eu sou o que sou. Quando falou aí, acho que o comentário aí no chat, Jeová, né? O Jeová, ele é um Deus guerreiro, ciumento, que lá com Moisés participou da vida dos judeus ali. Só que a palavra Jeová, quando a gente vai buscar a origem, lá no judaísmo, nas letras YHWH, ele é impronunciável. Então não se tem o nome Deus, porque Deus é algo tão incompreensível que é impronunciável. Então Deus se afirma como eu sou. Quer dizer o seguinte, não queira me dar uma conceituação, dar um nome, porque Deus não é uma pessoa, ele é algo muito maior. Então basta você saber que eu sou. E aí em cima desse eu sou, quando Jesus fala eu sou, ele se coloca também como algo anterior ao planeta. Que na visão espírita não há conflito, porque ele é um espírito evoluído. Eu entendo que Jesus ele já está numa natureza tal como espírito puro. Ele desceu para as encarnações até o nosso meio por um processo que a gente desconhece, mas ele já vivia num estado de plenitude do espírito. Ou até mesmo antes do Homo sapiens, né? Antes da espécie humana. Não, né? O livro Evolução em Dois Mundos, escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira, fala que na formação do planeta, Jesus já estava lá, coordenando os trabalhos da formação do planeta. Então, assim, se a gente for pensar nisso, Jesus é anterior à existência da Terra. E se ele já era um espírito com a capacidade de ser um governador planetário, quantos mais ele tinha? Infinito para nós. Então, assim, por isso que ele fala que antes de Abraão ele já era. Porque nos fundamentos da existência da Terra ele já estava. E talvez seja até por isso que Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque, na verdade, ele é a verdade no sentido que ele é o espírito puro, pleno, que veio para dar para nós essa demonstração da sua divindade, presente aqui entre nós. Então é nesse sentido que eu acho que faz a confusão. Ao mesmo tempo, ele é filho de Deus, mas ele já tem um status divino. E ele vai nos apontar que nós também podemos ter esse status. Por isso que ele fala que nós somos deuses. Então, numa hierarquia, Deus em cima, Jesus depois, todos os seres humanos da Terra, nós aqui, com esse potencial, né? De fazer. Agora o Espírito Santo, que é a outra figura, que aí gera um pouco mais de complicação, porque quando você pega as passagens do Velho Testamento, não se fala muito em Espírito Santo. Inclusive no Velho Testamento, o mal era provocado por Deus. Deus, por exemplo, ele mandava espíritos ruins. Quando vem o Novo Testamento, corrige tudo isso. Tiago vai falar e Jesus vai falar que Deus não tenta, não provoca o mal a ninguém, mas tem a ação boa, que é através do Espírito Santo. Esse que orienta a igreja. Então, no sentido do cristianismo vigente, o Espírito Santo é a ação de Deus no mundo. É como Deus age, instrui a igreja, dá fé para uns, traz profecias, inúmeras coisas. Vai intuindo a todos nós a isso. É um espírito que é aquele consolador. Poderia, porque para os cristãos esse consolador seria o Espírito Santo, né? Que é aquilo que para nós traz esclarecimento, traz dons, capacita a igreja e tudo mais. Na visão espírita, há uma coletividade de espíritos que nós, entre parênteses, poderíamos dar
o nome de Espírito Santo, porque é através dessa coletividade é que Deus age entre nós. Tá. Tá? Incentivando a mediunidade de uns, de outros, capacitando outros, e por aí vai. Agora, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: temos a figura de Deus, variável X, temos a figura de Jesus, variável Y, temos a figura do Espírito Santo, variável Z. Vamos transformar tudo isso numa equação só. E aí fica uma construção teórica. E a gente está tão distante que pra gente, a gente é tão pequeno, né? Que acaba... Fica uma construção teórica que não tem fundamento na realidade, né? Foge à lógica. O Vanderlei está dizendo que faltam palavras em nossa linguagem para definir Deus. A Analice Soares está dizendo: essa é a forma que a gente consegue entender melhor Deus. Precisamos disso. Somos matéria e temos visão limitada. O Pedro está mandando um abraço para você, Fabiano, dizendo que pena que ele não pode estar aqui hoje com a gente. E o Matheus Marcelino está dizendo que é feinho, está chamando alguém de feinho. Agora eu acho que é para você. Para mim. Não tenha dúvida. Né? Quando era lindo a gente ficou em dúvida. Mas... Agora feinho. Feinho já não... E o Abelardo Santiago, ele está dizendo aqui: se somos partículas de Deus, por que estamos aqui para evoluir? Podem responder. Pode começar por você, Fabiano. Acho que a gente já pincelou um pouco isso, que é assim, é a centelha divina, né? Nós somos potenciais deuses, né? Nós temos essa centelha que eu entendo que é o espírito, né? Então nós precisamos agora galgar e evoluir, né? Moralmente, para que a gente consiga realmente dispor de toda essa potencialidade que é, né, essa fagulha divina. Então, eu acho que essa questão é isso, né? Essa partícula, né, ou essa centelha é um potencial que nós temos que desenvolver isso, né? Então, Carlos, com relação a isso daí, no Livro dos Espíritos, pontua bem a questão do mérito. Porque, assim, muitos pensam que o espírito poderia ser criado perfeito. Mas qual o mérito? Onde é que está o aprendizado? Vamos fazer um exercício filosófico. Deus está criando. Como se fossem os anjos, né? Criou os anjos, né? Perfeito. Então ele criou tudo perfeito. Eu entendo que Deus, para ser justo, ele tem que dar todas as virtudes para todos. Ele podia beneficiar um e outros. Então eu vou dar tudo do bom e do melhor para todos. Todos seriam o máximo de todas as virtudes. O que seria esse ser humano, esse espírito, que tem todas as virtudes iguais a todos os outros? Uma máquina? Algo sem personalidade? Algo sem individualidade? Seríamos todos a mesma coisa. Como uma fábrica de robôs. E onde está o mérito? E o aprendizado? E a individualidade? Porque a individualidade é uma questão importante. Nós somos parecidos, mas somos totalmente diferentes. E por quê? Por causa da história de cada um. Se fosse tudo criado pronto, como é que Deus ia criar? Talvez ele pudesse até dar nomes variados, mas as histórias seriam as mesmas. Não teria história. Não teria mérito, né, Custódio? Não teria mérito para ter todas essas virtudes. Então, assim, isso é uma conquista nossa. E o Livro do Espírito pontua essa questão do mérito bastante. Deus quis assim porque nós tivéssemos um mérito pelo que, através do nosso esforço, nós construímos essa identificação com Deus futura, através do nosso esforço. Então, é isso mesmo, porque o mérito precisa ter, e o espírito é meritório. Quando fomos criados, como criaturas, nós, por sorte, viemos para a Terra, outros foram para outros planetas, né? Existem outros planetas por aí também, habitados por espíritos. E nós estamos aqui por sorte, porque aqui é muito bom esse planeta, eu gosto muito desse planeta. O planeta é fantástico, é ótimo.
Fico até preocupado de ser mandado para outro planeta que eu não goste dele. Não tem o Corinthians no outro planeta, não ia ter graça, né? São Paulo, Palmeiras, sabe lá o que vai ter do outro lado. Eu prefiro muito este aqui. Então, esse planetinha, como alguns dizem, é muito bom. Neste planeta, nós precisamos evoluir. Temos todas as intempéries que acontecem na nossa vida exatamente para que a gente vença isso e adquira o mérito. Nós já tocamos nesse assunto em outro programa aqui. Este é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Né? Já falamos disso e dá mais uma meia dúzia de programas aí para falar qual é o sentido da vida. Exatamente isso. O sentido da vida é a evolução e cada um tem um processo evolutivo diferente do outro. Volta outra vez à individualidade. A gente precisa ser individual. Se você está numa família com 5, 6 pessoas, na mesma casa, fazendo as mesmas coisas na mesma casa, mas o processo evolutivo de cada um é diferente. Por mais que trabalhe na mesma empresa, almoça no mesmo restaurante, coma a mesma comida, o mesmo alimento todos os dias, durma efetivamente nas mesmas horas, todo mundo. Mas o processo evolutivo ainda, de cada um, é individual, porque é meritório e a gente vai crescendo individualmente, cada um com o seu processo. É o caminhar. Isto é o sentido da vida. E cada um busca o sentido da vida na melhor maneira que ele encontra, no melhor processo evolutivo em que ele está. Um vai tender a fazer algumas coisas diferente do outro, não melhor, mas naquilo que ele pode, naquilo que ele entende, naquilo que ele compreende como sentido da vida, como processo evolutivo. Não tem outra forma de nós pensarmos em vida sem pensar que tudo que eu faço é um processo evolutivo. Mesmo que eu seja um materialista, um ateísta profundo, ainda assim o meu pensamento como sentido da vida é um processo evolutivo, mesmo que seja materialista, não tem espírito. Como nós somos espiritualistas, somos binários, né? Materialistas e espiritualistas. Cuidado com esse negócio de binário que... Binário é perigoso. Binário é de 2, tá? 2. Cuidado. Entenda aí o binário como 2. Nosso processo evolutivo já tende para o espírito e não para a matéria. A matéria também tem seu processo evolutivo, mas ela é menos importante que o processo evolutivo espiritual, que é o nosso sentido da vida. Aquilo que a gente rege como caminhar é o processo evolutivo espiritual. Por isso a gente vem para cá, faz o nosso processo evolutivo e vamos tender a retornar ao Criador. Seremos sempre criaturas, nunca seremos o Deus que nos criou, nunca seremos pai, né, nesse sentido, mas seremos sempre criaturas que estaremos sempre chegando próximo ao pai, sempre criaturas, mas a partir de um processo evolutivo. Para ser, segundo o exemplo que foi dado agora há pouco de uma empresa que tem lá o presidente, o diretor, o supervisor, o encarregado, o líder e tal, e o operário. Todos são dignos. Para chegar próximo do presidente, ser um diretor, por exemplo, eu preciso galgar tudo isso. Jamais serei presidente. O presidente é único numa empresa, é único, né? No exemplo de uma empresa. Então eu serei sempre diretor. Esse é o nosso processo evolutivo, essa é a nossa forma de caminhar e trabalhar o nosso mérito, o mérito de cada um. Por isso que cada um anda de forma diferente, anda numa velocidade diferente, num processo de compreensão diferente de todos aqui, mas todos têm o mesmo objetivo. Viu, Carlos? Inclusive essa questão do processo evolutivo é tão importante que a gente vê que o universo, ele mostra isso para a gente, a natureza mostra esse processo evolutivo, a evolução das formas, a evolução das coisas, né? Está presente. Então, acho que isso é uma coisa que, como ele colocou, até mesmo materialista e ateu reconhece. Então, assim, há um esforço do universo nesse sentido de progresso, de evolução.
O universo está voltado para isso. Para o materialista, em termos do ser humano, o progresso vai ao longo de uma vida. Findou aquela vida, o que ele evoluiu ali foi o que ele conseguiu. Fica aí. Agora, no sentido espiritualista, a evolução continua. E você leva suas conquistas. Então a gente vai ver o espírito nessa romagem no tempo, evoluindo em mundos e cada vez tornando a sua individualidade mais plena e complexa e mais se assenhorando de si. Uhum. E aí, quando chegamos lá nesse topo, que seria então os diretores, né? Nós ali, por isso que até o panteísmo não faz sentido, porque se chegar lá e se dissolver tudo em Deus e perder todo esse esforço que o universo fez, para quê? Seria vão, né? Seria eu fiz um caminho, retornei a Deus, me diluo lá de novo. A Patrícia de Paula, ela está dizendo aqui, por muitas pessoas não acreditarem em Deus, que o mundo está com tanta coisa errada. Se não existe Deus, não terá ninguém para punir pelo erro. Tudo é válido. Muitos jovens me dizem que Deus é folclore. Isso que a Patrícia está dizendo, pelo que eu pude entender, Patrícia, ele remete àquela visão de Deus que a gente tem muitas vezes como um freio, né? Para que a gente não faça as coisas erradas. Então, aquele Deus que nos observa, né, e faz com que a gente busque as coisas erradas. Se eu estiver errado, se depois me corrija aqui no chat. Mas eu vou repetir aqui a pergunta, e eu queria que vocês dessem a cada um seu parecer, começando pelo Fabiano. Por muitas pessoas não acreditarem em Deus, que o mundo está com tanta coisa errada. Se não existe Deus, como não tem ninguém para punir pelo erro? Tudo é válido. Muitos jovens me dizem que Deus é folclore. O que você me diz, Fabiano? Essa visão de Deus, né, é uma visão muito humana, né, do Deus. Apesar da gente, se a gente trouxer para essa visão de um Deus mais deísta, né, ali das leis, a lei divina ela é suprema. Então, apesar do ser ele não entender, né, a punição, nesse momento, conforme ele for adquirindo um esclarecimento, ele vai passar a compreender. E a lei da ação e reação, ela está aí e ela é suprema, não tem. Então, você plantou, você vai colher. Não tem para onde, né, escapar. Então, talvez é uma visão mais limitada, né, do ser que pensa dessa forma, porque com o amadurecimento, com o passar aí do tempo, do conhecimento, ele vai perceber que não precisa desse Deus humano para castigar, né? Ele mesmo é quem vai se cobrar por não ter aproveitado as oportunidades que foram lhe dadas. Então... Tá. O Ricardo, a Annalise está perguntando assim, se Deus não é matéria, como pode ser definido como princípio inteligente, se energia é matéria? Eu não sei se ela confundiu aqui, porque na verdade princípio inteligente não é Deus, né? Nós somos princípio inteligente. Né? Você entendeu a pergunta dela? Você quer comentar alguma coisa a respeito? Sim, tranquilo. Então, a visão dualista, ela coloca que o espírito puro, ele é algo que desce aos domínios materiais e há então uma interação com a matéria. E essa primeira interação, quando esse espírito é criado simples e ignorante, vindo de Deus, então seria uma descida, né, do plano do puro espírito para as encarnações. As primeiras encarnações nós damos o nome de princípio, primeiro mônada, né?
Primeiro mônada, porque seria algo como alma-grupo, uma coletividade. Depois dessa coletividade, que é essa mônada, que seria vamos dizer, uma coletividade de centelhas, ela se individualiza, torna então um princípio inteligente, que seria algo assim como os rudimentos de uma inteligência, ainda estímulo e resposta. Então, uma coisa ainda, uma forma de inteligência ainda muito embrionária. Depois ela vai passando através dos reinos e vai se tornar cada vez mais complexa, até onde a gente define como espírito, já no reino nominal. Ok? Então, assim, nós estamos falando aí da entidade espiritual, que é esse espírito que veio de Deus, que está interagindo no mundo das formas. As formas, então, são o mundo material. As moléculas são feitas de condensados de energia, do qual o espírito atua sobre ela, aprimorando as formas materiais ao mesmo tempo em que ele se auto-aprimora, num contínuo. Então, assim, quando a gente pensa no homem, ele é um combinado de corpo, material, essa energia que está condensada, que virou célula, que virou um organismo, que ao mesmo tempo é regido por algo que tem uma hierarquia superior, que é o espírito, que rege isso daqui tudo. Que sobre o influxo do pensamento do espírito, ele desestabiliza as células, desarmoniza o nosso corpo físico. E essa interação é constante, tanto que é difícil até a gente separar. A separação mesmo que a gente conhece é quando deixamos o corpo físico. Mas mesmo assim ainda há uma contraparte perispiritual que ainda mescla energia, porque ainda é formada de fluidos próximos do nosso planeta. Nós só vamos encontrar espírito puro quando ele sai do ciclo das encarnações. E aí a gente não sabe definir o que é isso. Podemos no máximo falar, é uma inteligência, é uma centelha, um foco. E a gente está talvez no estágio ainda tão rudimentar, né, que a gente não consegue nem ter ideia, né? É. Você imagina um homem da idade da pedra, ele não teria condições de imaginar o mundo de hoje. Aliás, se a gente parar para pensar há 40, 50 anos como era o mundo, não precisa nem da idade da pedra. Já seria difícil imaginar o mundo de hoje, né? Então imagina os mundos mais evoluídos. Aquela coisa de definir a luz, um cego definir a luz. Isso. Como é que ele vai falar da luz? O Pedro está perguntando, Custódio, se Deus tem tão diversas interpretações, será que realmente todos os caminhos levam a Deus? Se nós estamos falando de um Deus único e que diversas seitas, religiões dão nomes diferentes a este mesmo Deus Criador, não importa a forma como você age em nome de um Deus diferente do Deus que uma maioria ou outras pessoas pensam. O caminhar é o mesmo, o processo é o mesmo. Então todos vão chegar no mesmo lugar, onde é o nosso objetivo pela evolução espiritual. Então, acontece exatamente isso. Vamos ser mais duro, mais pesado. E falamos agora há pouco de um ateu, né? Um ateu, aquele que, se tem muitos ateus, por isso nosso mundo é cruel, aqui é danoso. Será que o ateu não está na mesma condição nossa? Apenas ele tem o sentimento de que Deus não existe, mas ele por isso, se fosse Deus injusto, tiraria ele da posição de ser humano e espírito e deixaria ele de lado. A Deus dará, né? A Deus dará é muito bom. A Deus dará, deixando. Agora, já que você não acredita em mim, se vira aí sozinho. Acredita que Deus faria isso com você? Claro que não. Senão, se eu pensar assim, Deus é injusto. Se Deus é justo, mesmo o ateu que não acredita em Deus, ele está sobre as mesmas leis divinas.
Não tem outra alternativa. Ele não sabe disto. Ele não tem, digamos, a compreensão de entender que quando ele tem um tropeço qualquer, é um ensinamento. E ele vai aprender. Depende de quantos tropeços ele precisa para aprender. Talvez, mesmo pensando que Deus não existe, esse tropeço ele vai dizer, puta, eu sou azarado. Então, pelo próprio azar dele, ele vai ter que aprender uma hora que o que ele faz repetidamente errado está causando um mal. Então, Deus está, na realidade, ensinando, está praticando uma forma de fazê-lo compreender que aquilo que ele está fazendo não é bom. Se não é bom, ele muda. Ao mudar, ele está num processo evolutivo. Pronto. Deus entrou na justiça, colocou a justiça divina dele em cima deste ateu que é descrente dele. Faz a diferença para ele? Para ele nenhuma, mesmo não crendo. E para Deus? Fez o objetivo de Deus em cima deste ser espiritual, está feito. Não tem problema nenhum. Então, todos nós, queiramos ou não, estamos no mesmo processo e vamos todos chegar lá no topo, né, de uma forma. Mas, Carlos, essa colocação dela não é sem sentido, até porque Dostoiévski, ele vai colocar que, se não há Deus, tudo é permitido. Uhum. Ele coloca essa questão do problema ético na questão de Deus. Porque, assim, o ser humano ele tem uma tendência a fazer bobagem. Pela própria então maturidade. Ele precisa de uma referência. A questão é a referência. Porque Deus ele é o sumo bem, né? Então, na visão, Deus é aquilo que nos inspira ao bem ideal. Enquanto ele está em nós, ele nos inspira. Agora, isso não quer dizer que um ateu, por exemplo, no sentido humanista, venha também buscar esse bem. Nada impede. Por isso que eu gosto muito da máxima da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Porque fora da caridade não há salvação, não tem discussão religiosa. Nem de crença. Indo ao encontro do que você está dizendo, o nosso grande amigo aqui, o Maurício Tomé também fez curso de filosofia espírita. E teve aqui esses dias no Vivência Espírita também. Ele está dizendo aqui, somente um materialista ético se importará com o progresso ou evolução. Né? Mas o duro é a gente alcançar. Mas inconscientemente ele está no processo. Ele pode conscientemente não se importar, porque ele não tem uma referência, como o Ricardo disse. Mas inconscientemente ele tem uma missão. Ou o materialista não tem uma missão aqui na Terra? Sim. Claro que tem. Ele tem um sentido de vida. Então ele pode estar agindo com a consciência de que Deus não existe, não ser ético, não ser honesto, mas ele vai sofrer as mesmas intempéries que nós que acreditamos em Deus. Então, mesmo acreditando em Deus, fazemos bobagens 1000, igual, mais ou menos que os ateus, os materialistas. Sofremos os mesmos ensinamentos que todos. Igualzinho. Eu não acredito que um ateu é pior que um deísta. Eu não acredito nisso. Ou um teísta. Não acredito com relação a isso daí, Jesus ele tem uma passagem muito forte a esse respeito. Jesus vai falar assim, ó, os demônios creem, mas eles não se submetem. Quer dizer, os demônios aí para nós, no entendimento espírita, são espíritos imperfeitos. Eles sabem da existência de Deus, mas apesar de saberem, eles não seguem, não se submetem à vontade de Deus, por uma questão até com uma consciência. Então se recusam. Então assim, acho que o fato de crer não é nenhum aval para a santidade, para que essa pessoa é eticamente resolvida. Como a gente vê na sociedade. Quantas pessoas dizem crer em Deus e fazem barbaridades o tempo todo? Quer dizer, creem, mas não seguem. Então, o Felipe, a semana passada que esteve aqui, ele disse pra gente que lá na Índia, por exemplo, que é um país que as pessoas acreditam
na reencarnação de uma maneira um pouquinho diferente. Eles acreditam na metempsicose, né? Um pouquinho diferente da reencarnação, mas de qualquer forma, a grosso modo, seria a reencarnação. Aí eu perguntei para ele, mas eles vivem diferente do que a gente vive aqui? Ele falou, não, vivem do mesmo jeito. Então, indo ao encontro do que o Tomé está colocando, então o Tomé está dizendo aqui, ó, somente um materialista ético se importará com o progresso e a evolução. Há muitos materialistas que combatem a moral e a ética e iniciar por combater a existência de Deus, né? Então, eu não entendo que talvez seja só a questão do materialismo, porque muitas vezes eu sou espiritualista, mas vivo como materialista, né? Então, não é talvez aquilo que eu só creio, mas aquilo que eu vivencio. É isso, Fabiano? Que você... E eu até trazer um pouco do que já foi falado aqui, que é o mérito, né? A individualidade e o mérito. Eu acho que esse é o cerne da questão. Se é espiritualista, se é materialista, o progresso dele vai estar de acordo com o mérito, com as ações, com o comportamento. Mesmo sendo materialista e não acreditando nas leis divinas, nós temos as leis materiais, que muitas vezes são reflexos das leis divinas. Tem a consciência espiritual, intelectual desse materialista. Então, ele tem um conceito do que é certo, do que é errado. Dele, não precisa nem ser, não vamos nem falar de um conceito religioso ou de Deus. Um conceito materialista dele do que é certo, do que é errado. E tudo que ele fizer que vá contra esse conceito dele, ele não está tendo mérito. Ele mesmo vai se julgar futuramente. Então, assim, de novo, trazendo, né, para o que a gente já conversou anteriormente, é o mérito individual, né? E eu vejo que, inclusive, esses comportamentos individuais, ele traz uma evolução coletiva. É necessário essas diferenças, é necessário a gente ter ali o materialista para que reflita, né, no coletivo. Porque se todo mundo fosse igual, como que a gente evoluiria? Certo? Então, essas individualidades, essas diferenças, ela faz parte da evolução individual e da evolução coletiva. Até porque eu entendo que tem muitas pessoas que se dizem ateias, mas que na verdade são agnósticas, né? Né? E às vezes a gente acaba confundindo as coisas, né? Então, para a gente tomar um certo cuidado, né? Porque muitas vezes eu não acredito nessas definições que vocês me dão de Deus, né? Vocês que eu falo vocês, sociedade, né? Religiões de um modo geral. E eu tenho uma outra forma de ver, né? E como essa forma não se encaixa aquilo que eu vejo, então eu falo, eu sou ateu. Mas na verdade eu sou capaz de... Agnóstico vem de gnose, é conhecimento, né? Então agnóstico é aquele que desconhece, né? Eu não sou capaz de saber se é possível conhecer isso, né? Isso aí seria tema para a gente fazer mais um programa, né? Bem complexo isso. O Abelardo, a Maria Lira está dizendo, li algo de Leon Denis que diz que para além do túmulo não temos outro juiz nem outro carrasco, a não ser a nossa própria consciência. O Abelardo Santiago está dizendo, penso que esperar tudo em Deus é ignorar. Já temos o essencial, os acessórios cabem a cada um. Assim cabe nos compreender a necessidade de nos tornarmos mais humanos e menos egoístas. Eu imagino que talvez essa seja a essência da evolução espiritual, né? À medida que a gente consegue evoluir um pouquinho, a gente vai sendo um pouco mais altruísta, né, Ricardo? Então eu queria até pontuar isso daí, essa questão da consciência, né? Porque a doutrina espírita nos ensina que as leis morais estão escritas em nossa consciência, ok? Então, assim, de uma certa forma, nós temos um software aqui que nos aponta o que é certo e errado, ok? E aí a nossa relação com esses sentimentos do que é certo e errado vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Então,
alguns, às vezes, até mesmo praticando o mal. Bom, a gente pega, por exemplo, muitas vezes a gente vê aí bandidos cometem crime e ao mesmo tempo agradecem a Deus, né? Porque o mundo é uma luta, eu estou aqui e Deus me ajuda. Então, assim, a consciência moral é bem ainda restrita, né? Então, assim, o conhecimento melhor da divindade e das leis dele nos ajuda nessa ética melhor. E a questão da consciência, o Kant tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, ó: 2 coisas me causam espanto e admiração: o céu estrelado, a ordem do universo. Isso me causa espanto. E a lei moral dentro de mim. Qual que é o pensamento do Kant? Se somos meras máquinas, animais sofisticados, por que temos essa lei moral dentro de nós? Da onde veio isso? Da onde veio isso? Por que nós nos cobramos? Por que nós fingimos um dos mandamentos, que é não matarás? A nossa consciência pesa, cria distúrbios, que acontece com soldados quando vão para a guerra, empolgados pelas batalhas, voltam com problemas psicológicos inúmeros, em função das muitas mortes que eles presenciam. Eles não encaram aquilo como uma coisa natural, como o animal às vezes vê e não tem uma reflexão íntima sobre aquilo, e nem uma consequência moral daquilo. O ser humano não, ele já não vai dormir direito, vai ser difícil ele encostar a cabeça. E normalmente que é o mecanismo nosso de fuga. Se a lei moral está me constrangindo, eu vou negá-la e vou endurecer meu pensamento. Por isso que lá no Evangelho fala assim que nós endurecemos as nossas consciências e nos tornamos impermeáveis às leis de Deus. Rejeitamos-as. Porque essa dificuldade de assumir esse lado que está escrito em nós, que nos faz, de uma certa forma, nos impele para uma ética melhor. Eu entendo sim que o ser humano precisa dessa programação, desse sentido e dessa referência de Deus, porque nós ainda somos aqui ainda um pouco animais, no sentido não pejorativo, mas no sentido ainda de muito ligado a sentimentos primários, de autodefesa, de conservação, para uma coisa um pouco mais elevada, altruísta, de doação, de compaixão e de piedade. Que isso a ideia de Deus nos traz. Muito bom. Isto posto, Fabiano, para a gente começar aqui e encerrar o nosso programa, eu te pergunto, depois de tudo isso, Deus morreu ou ele está vivo, Fabiano? Está vivíssimo, né? Tamanha o conhecimento, essa transmissão aqui, né, de conceitos, para mim está vivíssimo esse Deus, né? É o Deus individual, como a gente disse aqui, que cada um de nós precisa procurar compreender, procurar fazer com que ele cresça dentro de cada um, né? De forma a buscar aí o progresso, a evolução moral, né? E coletiva, que eu acho que é o principal propósito, né, dessa discussão toda de Deus, Carlos. Então, espero que o pessoal tenha gostado aí da nossa discussão, das propostas que a gente colocou aqui. Com certeza, Fabiano, o pessoal tá firme com a gente aqui. A nossa proposta inicial era um programa de 1 hora, mas a gente vê que as perguntas vêm. Até agora ainda vão ficar muitas perguntas aqui para a
para a gente responder, né? Que tem fazer um Deus parte 2. Tem que fazer um Deus parte 2 aí, que tem bastante coisa, muitas perguntas, muitas coisas que a gente não conseguiu citar e a gente pede desculpas àqueles que a gente não conseguiu. A gente tentou dar uma pincelada geral aqui, mas realmente é um tema palpitante, né? E que eu tenho certeza que todo mundo gostou muito aqui e daqui a um tempo a gente vai chamar você de novo aí para vir contribuir. Aliás, a sua presença aqui, ela foi requisitada, né? Foi pedida no chat aqui para algumas pessoas. Então, foi algo requisitado, a gente já sabia, você já estava dentro dos nossos planos aqui, mas é uma pergunta interessante, né? Essa questão de Deus, e que a gente vai voltar a abordar isso aí com certeza. Antônio Custódio, Deus está vivo ou morreu? Para dizer que Deus morreu, ele precisa ter nascido, né? Então Deus é que nós tratamos Deus como uma entidade humana, né? Como um antropomórfico. É isso? Isso é um trava-língua, né? Antropomórfico. Essa coisa. Nós tratamos Deus como um ser humano. Então nasce e morre. Deus é uma existência pura, né? Está longe da nossa compreensão humana, mas Deus não morre. O que Deus pode acontecer em cada um é ser esquecido, mas Ele não esquece jamais. Então, nós podemos esquecer Deus, ou seja, morrer Deus em mim, mas a partir de mim, mas não a partir de Deus. Deus está sempre presente na nossa vida. Porque lembra que nós somos uma partícula divina e temos uma ligação direta, use ou não. Eu posso não usar de mim para ele, mas dele para mim, ele está sempre fazendo isso, independente da minha crença, daquilo que eu imagino como ser humano. Nós não falamos em nenhum momento aqui do tal do livre-arbítrio, né? Que é nosso freio principal, é o livre-arbítrio. Embora a gente ache, eu tenho liberdade de tudo. Não, nosso livre-arbítrio é bem restrito. E é tão restrito é tão proporcional à restrição quanto à nossa evolução. Então ele vai abrindo um pouco mais conforme a nossa evolução cresce. Portanto, eu tenho a minha liberdade linkada à minha evolução. E esse link com Deus é o que me faz ser um ser individual e ser um ser com propósito de evolução constante, independente das minhas crenças. Essas crenças são meramente humanas, da minha religião ou da minha não religião. Independente disso, Deus está aqui. Tem um propósito. Deus tem um propósito para mim, né? E eu também tenho um propósito. Se eu estou linkado com Ele diretamente, é meu problema. Se eu não estou, Ele tem o problema. Ele vai linkar comigo. Então, de qualquer maneira, eu estou sendo caminhado por uma divindade. Não dá para fazer diferente. Sou um ser espiritual. E você, Ricardo? Está vivo ou está morto? Com certeza está vivo, né? E ele está bem presente dentro de nós. Essa é a última fala nossa aqui no programa? Sim. Então eu queria fazer uma indicação aí para os amigos e até fazer uma pequena leitura, se você puder deixar. Por favor. Esse livro aqui, é uma discussão de 3 sábios franceses, René, André e Alain, na provocante indagação: Deus, uma invenção? Tenta esticar o braço assim, ver se dá para... Aí. Ok. Esse livro é um debate entre os 3 sábios aqui, são teólogos e cientistas também, onde eles vão discutir a questão de Deus e no final ele vai colocar um posicionamento aqui muito interessante que eu gostaria de compartilhar. Porque Deus é puro espírito. A doutrina espírita nos ensina que para a gente ter uma visão direta de Deus nos falta um sentido. Então assim, é uma pretensão querer uma prova absoluta de Deus. Eles chegam à mesma conclusão. Poderia ser algo que poderia ser perguntado: onde é que está a prova de Deus? Mas aqui ele fala assim, muito bacana, ele diz assim, acredito que seja necessário introduzir uma nova posição para a credibilidade de Deus. O que é crível e não é provado, e que talvez não seja a questão de prová-lo, mas o que é crível não é insano,
Não é um desafio para a razão e observação. É possível, sem ser certo. A meu ver, não se pode demonstrar Deus. E a fé sempre comporta um risco e um comprometimento, além do que se sabe e do que se vê. Mas há espaço para uma correlação, para um encontro, para uma aproximação entre um certo número de fenômenos e lógicas humanas, para aprimorarmos a nossa noção de Deus. Entre uma religião racional, que se importa pela lógica, e uma fé irracional, que seria um desafio para a realidade e o pensamento, eu defendo uma fé razoável, que tem as suas razões, mas não provas. E uma das tarefas da teologia consiste em mostrar que há uma credibilidade de Deus. Não é insensatez crer em Deus, mas é mostrar que não é insensatez, não quer dizer que se prova a existência de Deus. Ok? Então, assim, eu entendo que na questão de Deus, por mais que a gente busque evidências, a natureza está aí como uma grande evidência, mas é também uma questão de afirmação de fé, que todos nós devemos buscar, que eu espero que todos aí busquem sempre, independente, porque sempre haverá dúvidas, né? Isso, compreender o infinito é ter dúvidas eternas, inevitável. Então a fé entra aí, tá bom? Agradeço aos amigos aí no chat, ouvi alguns nomes de pessoas queridas que eu conheço aí, um abraço a todos e que a gente possa estar junto no próximo programa. Pessoal, queria de novo reforçar o nosso Instagram, fé_razão_if. Tem também o nosso canal no YouTube, Fé e Razão, onde tiver essa camisetinha amarela aqui, sempre um bannerzinho amarelo, a gente está por lá, então siga a gente no Instagram, lá no nosso canal do YouTube, para que a gente possa estar sempre compartilhando aqui bastante conteúdo com vocês, tá bom? Gente, muito obrigado, a participação foi maravilhosa, como sempre, né? Muitas perguntas, a gente pede desculpas àqueles que a gente não pôde citar, né? Mas aí a gente vai tentando aqui organizar para que na próxima semana a gente possa ir balanceando isso aí, tá? Uma grande semana, fiquem com Deus e na próxima semana a gente vai estar também aqui com um convidado bastante interessante que vai ter um assunto muito legal e a gente vai divulgando aqui, eu deixo sempre de surpresa, mas a gente vai divulgando para vocês ao longo da semana, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado e uma boa noite a todos.